Salve família! Bora falar de Sintonia quarta temporada com spoiler, porque ontem eu postei o vídeo sem spoiler, então tava muito por cima. Pra quem não me conhece e pra quem me conhece, eu sou a Leslie aqui do canal Todas Geek, falo sobre filmes, séries, cultura pop, reality show. Então antes de eu começar a falar de Sintonia, se inscreve no canal, dá o seu like no vídeo, vão comentando o que vocês acharam dessa quarta temporada. Então eu não vou enrolar muito, bora falar de Sintonia, essa nova temporada que eu tô bem empolgada com spoiler. Bom, galera, eu vou começar fazendo o vídeo da mesma forma que eu fiz o sem spoiler, falando dos personagens, tá? Eu vou falar por ordem do que eu achei mais importante e de quem eu mais gostei. A gente tem Sintonia baseado em 3 pessoas, que é Ritinha, Doni e Nando. E essas 3 pessoas vieram de um mesmo lugar, da favela, só que cada um seguiu a sua vida de uma forma diferente, mas ligados porque eles são muito amigos. Eu vou começar falando do Doni. Na temporada passada, a gente viu todo aquele tiroteio no café, e agora, nessa temporada, o Doni, ele tá se recuperando desse dia porque ele foi baleado. Ele que foi o baleado. A gente não sabia como que tinha acontecido, mas no trailer já tinham contado o que tinha acontecido, mais ou menos. E, no geral, o Doni foi baleado, o Nando foi levado pela facção, né, pra se esconder. A Ritinha fica no meio de todo mundo, coitada, e a Sheila foi levada pra prisão porque, né, ela era inocente, né? Sabia de todos os crimes do Nando, mas é como se fosse uma cúmplice aí. Mas quem tinha total culpa era sim o Nando, porque ele foi pro crime. Então, o Doni, ele tá lidando com essa situação de que as pessoas viram que ele estava junto, envolvido, né, com um amigo e tal. Então, eu acho que tinha que chegar esse momento da fama dele subir de um certo modo a sua cabeça. Então, acho que desde as temporadas passadas a gente já via que o sucesso do Doni poderia chegar nesse momento em que ele deixaria os amigos de lado, pensaria na sua carreira. Então ele cometeu vários erros, principalmente com o amigo dele, da barbearia. Então foram momentos bem tensos. Além disso, ele ficou com problemas financeiros, porque ele não conseguia fazer show, vender show, a gravadora estava sendo abusiva com ele, então ele tinha 50%, depois de um tempo o Doni foi negociar e na verdade eles queriam 70%. Então tava uma situação meio complicada pro Doni. Eu acho que os 3 ali estavam numa situação muito complicada. E além de tudo isso, a gente tem uma crítica crítica social assim muito importante nessa série desde o início, né? Falando sobre o preconceito que as pessoas têm com a favela e sobre o gênero musical de funk, por exemplo. E agora, nessa temporada, eu senti que entrou um pouquinho do trap, que é o que tá em alta nesse momento. Então, assim, olhar o Doni vendo essas pessoas novas, como eles começaram, ele começa a olhar o seu passado e ver como ele teve algumas oportunidades. Então, para ele é muito difícil, assim, deixar todo o padrão de vida que ele tinha construído para poder voltar para a casa da mãe por conta das situações financeiras. Eu me emocionei muito quando ele deu a despedida com o produtor dele, acho que é Marcão, né? E aí eles dão um abraço e tal, ele falou, irmão, então cada um pro seu lado. Ai, gente, Sintonia, assim, é uma série que me pega muito, porque eu sinto que a série, ela é um presente mesmo, sabe? Para as pessoas que moram na favela, numa comunidade, que tem poucas oportunidades, então, assim, não tem muito o que fazer, né, entre aspas, porque a gente já vai comentar da Ritinha. Então, o Doni, nessa temporada, foi uma pessoa que a gente já meio que sabia um pouco do caminho dele. Ele teve muitas dificuldades, mas conseguiu dar essa superada. Eu fico triste porque ele não teve esse relacionamento com o Nando, porque depois de tudo que aconteceu lá no café, né? Então, para ele estava muito difícil recuperar essa amizade em relação a ele. E falando especificamente do final do Doni, eu acho que foi uma coisa muito legal, porque ele criou a VA Records, né? Que é a Vila Áurea Records, onde ele cria essa produtora, ele se desfaz da gravadora dele, cria essa produtora e começa a colocar artistas novos da onde ele veio, né? Que é toda a galera da Vila Áurea. Então, eu sinto que colocar as músicas que a gente já conhecia foi interessante, não acho tão inovador só repetir as músicas, mas colocaram esses novos artistas para representar
esse novo meio musical, né, do Doni, e enfim. No fim, eu acho que a escolha dessa trilha sonora foi coerente, apesar de, particularmente, eu gostar mais das músicas do MC Doni durante todas as temporadas passadas, né? Então, falando de uma forma geral, acho que o Doni é um personagem que começou lá na temporada, assim, super uau, 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 mas eu acho que pra mim, dos três, ele é o menos interessante. A gente vai falar agora da Ritinha. A Ritinha, coitada, é a mina... Sério, todo mundo fica em cima da Ritinha, ela ajuda todo mundo, mas ao mesmo tempo ela não consegue fazer nada pra ela. E a gente viu muito isso nessa temporada, porque ela tem que lidar com um relacionamento, ela tem que lidar com uma faculdade que ela escolheu estudar, né, que é direito. Aí tem a vida como líder da comunidade, tem a religião ali, que na temporada passada foi muito bem explorada, a parte política. Então a Rita já passeou por quase todos os temas de oportunidades que uma pessoa da favela tem. Então, a Ritinha, pra mim, é a personagem mais comum, entre aspas, de empatia do espectador com ela. Então, uma pessoa comum e, ao mesmo tempo, com muitos sonhos. Então, ela ir pra faculdade, ter as suas relações de amizade dentro dessa faculdade é muito interessante. E, por outro lado, a gente vê que ela é uma menina que, coitada, todos os favores todo mundo pede pra Ritinha. Então, quem que vai ajudar a Ritinha, né? Porque quando ela vai visitar a Sheila na prisão, ela vai lá com todo carinho, deixa as coisas dela de lado e ela começa a se ver num ponto em que a justiça tem que ser exercida. Porque para ela olhando ali o Clayton, que é antes o Formiga, que tá conseguindo se ressocializar depois de ter ficado preso, para ela a justiça é muito importante. Mas, na verdade, a gente teve uma visão que é uma visão muito real de que muitas coisas, né, o preto, o favelado, são pessoas que estão ali, mas que as pessoas criminalizam por tudo, né? Pode ser inocente, pode ser culpado, sempre essas pessoas vão ser criminalizadas. Então, a Ritinha tem um senso de justiça muito grande e, por tudo que ela passou, eu acho que ela é uma personagem que ela precisava se dar bem em algum momento. Então, aconteceu isso nessa temporada, ela conseguiu estágio, ela conseguiu de uma maneira muito difícil, porque é muito difícil conciliar tempo. Acho que é uma das coisas mais difíceis da vida de um ser humano é conciliar o seu tempo e administrar ele de uma forma mais clara. Então, acho que Ritinha conseguiu isso e, ao mesmo tempo, conseguiu resolver as coisas, porque, no fim, é ela que consegue resolver todas essas coisas. Claro que a gente vai torcer para todos os personagens, mas, em relação às suas escolhas, eles vão ter as consequências para o resto da vida. Então a Ritinha, acho que de todas as temporadas, ela foi a pessoa que, nossa, caiu, levantou, foi para um lado, foi para o outro, mas eu acho que agora ela se encontrou no direito, encontrou uma empresa, apesar de que a gente vê, né, um estágio pagar R$1.200 para trabalhar 6 horas, para estudar ainda também, aprender, sendo que na loja ela estava ganhando uma comissão de R$2.500. Então é difícil você ter essa escolha, mas ela só conseguiu ter essa escolha porque o Clayton ajudou também com as entregas dele e o quanto foi difícil ele se ressocializar. Então, no fim, gosto muito da Ritinha, ela ajuda todo mundo e ainda bem que ela conseguiu encontrar o seu caminho. Vamos então falar do meu favorito, que é o Nando. Olha, vou até abrir meu coração. O Nando nem era o meu favorito na primeira temporada, mas a cada temporada ele foi ficando mais interessante como protagonista, como personagem, como ator. O Christian Malheiros, eu acho que dos três ali pra mim, acho que ele dá uma sobressaída no sentido de evolução, sabe? Eu amo todos eles. Nossa, a Bruna Mascarenhas, o Doni também. E aqui o Christian Malheiros, ele entrega muito bem um personagem de uma forma muito evolutiva. Então, o Nando, ele tinha três coisas e temas importantes nessa temporada. Que era o quê? A reconciliação entre os amigos, porque tudo aconteceu por causa dele, né? Por conta do crime. A Ritinha, o Doni e tal, tudo que aconteceu na família do Doni foi por causa do crime que o Nando fez e também a questão de a família dele tá destruída, então ele precisa reconectar a família dele porque a esposa tá na prisão, inclusive Sheila foi a mulher do cara, a mulher do líder da facção,
porque ela se impôs ali dentro da prisão, pensando nos filhos, porque estava longe dos filhos. E aí nós temos também, né, a questão de a mãe dos filhos, né, que é a avó, a mãe dela também sempre era contra ela ter ficado com o Nando, porque era má influência. Realmente é, gente. Se você for parar para pensar, a gente não pode passar pano para crimes, para coisas erradas, que é o que a Ritinha não faz, né? Apesar de ser muito difícil para ela lidar com as situações pessoais. Então, o Nando, além disso, também tinha que se reafirmar como líder da facção, encontrar o X9, saber o que aconteceu com ele no final da temporada passada. Então, o Nando, para mim, trouxe toda a trama dessa temporada de ação, dessa temporada de acontecimentos mesmo. Então, ele, para mim, sempre foi o toque desde 2 temporadas passadas. Então, colocar o Nando como uma pessoa essencial aqui nessa série é, assim, é muito gratificante. E olhar esses 3 em círculo de amizade e tal, acho que foi uma temporada boa, mas eu tenho algumas ressalvas. Por exemplo, essa temporada não foi uma temporada que foi anunciada como final, mas eu achei que esse final foi tão cara de final e ao mesmo tempo eu fiquei, Nando acabou se entregando, porque a Ritinha queria colocar a justiça humana, a justiça judicial mesmo, em prática, sendo que, na verdade, não houve uma justiça no caso do Cleiton, do Formiga, porque quem tirou ele da prisão foi o Nando com seu poder ali do crime e de persuasão e de corrupção, porque nós vemos muito isso nessa série. Então, o Nando se entregou, mas ele continuou no crime porque essa foi a escolha dele. E você vê como é difícil, né? Porque a pessoa que se entrega pro crime, dificilmente ela sai. Ou ela morre, ou, sei lá, ela morre, entendeu? Ela vai presa, ela morre. E mesmo preso, o Nando decidiu dar essa liberdade pra Sheila poder cuidar dos filhos. E ao mesmo tempo, ele continuou no trampo dele, porque tudo é pensando na família. E assim, você olhar essas 3 pessoas nessa série de uma forma diferenciada, desses 3 pontos de vista, eu acho assim que a série é muito incrível. E esse final, com cara de final, eu fiquei meio assim, gente, teve muito vai e volta, né? Porque até o Nando se entregar, ele planejou tudo sobre todo mundo, sobre a família dele, o que ele ia fazer, ele não ia se entregar do nada. E ao mesmo tempo, o se entregar dele foi ele ser pego porque a facção não aceitaria. Então, ele planejou tudo com a ajuda dos seus amigos, e você vê que mesmo a pessoa do crime é uma pessoa muito boa. Então, é bem complicado você ter esse olhar da série e, ao mesmo tempo, você pensar assim, será que essa é uma temporada final? Eu acho que se anunciarem como a 4ª temporada ser uma temporada final, eu acho que pode causar aí algumas polêmicas no sentido de talvez muitas pessoas não gostem do final, porque queriam ver mais a evolução do Doni com os seus artistas na VA Records, a Rita sendo mesmo, né, a advogada e lutando por justiça, e o Nando, né, feliz com a sua família, que era o que teria acontecido na 3ª temporada. Então, assim, eu acho que pode rolar renovação ao mesmo tempo que teve um fim. Então, eu fico meio apreensiva, porque sim, gostaria de ver mais de Sintonia, e se tiver mais, eu quero mais músicas, do jeito que começou. Acho que a parte artística dessa 4ª temporada, acho que faltou um pouquinho, porque eu queria mais músicas no estilo de hoje é bailão, acelera, sana, vive veloz, ou tô nem aí, tô nem aí. Acho que essas músicas foram músicas muito impactantes para quem assistiu Sintonia desde o começo. Mas, no fim, eu senti que foi uma boa temporada. Acho que o episódio 5 e o episódio 6 terminou assim de uma forma muito unando ali. Acho que a maioria dos momentos interessantes foram momentos com o Nando. Então, meu destaque é para ele, e também porque a série consegue te prender com episódios curtinhos. Estou muito feliz de ter falado de Sintonia, 4ª temporada. Eu espero que vocês tenham gostado. E me contem, gostaram desse final dessa temporada? Acham que a série vai ser renovada? Se for olhar aí pelos fãs, eu acho que tem chance, porque a série é muito grandiosa, né? Eu acho que a série pegou muitos brasileiros e, inclusive, é uma série global. Então, vamos aguardar aí. Me contem aí nos comentários. Não esqueçam, se inscreve, dá o seu like e espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!